Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus para mais um dia dessa semana inspiradora que temos tido aqui na casa do Senhor. Gostaria de dar as boas-vindas também a todos e também àqueles que nos assistem pela internet. Desejar a todos que tenham um bom culto, uma boa semana também e que Deus possa estar presente na vida de cada um de vocês. Eu convido aqui a equipe de louvor para darmos início, então, ao nosso culto. Uma boa noite a todos. Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet. Nós vamos começar cantando uma música que é uma lembrança de que Deus não se esqueceu de nós. É uma promessa, eu não me esqueci de ti, é a promessa dele. E nós vamos começar cantando essa música para que ela, talvez nessa caminhada você tenha se cansado um pouco. Esta música vai ajudar você a se lembrar que Deus não se esqueceu, mesmo que pareça um pouco demorado. Ele vai voltar muito em breve. Não me esqueci de ti, 499 do nosso cenário. As ondas dessa vida destruírem sua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se da história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e proteção. Nós vamos, neste momento, entregar uma vez mais o comando da nossa vida nas mãos de Deus. Aqueles que talvez estejam pela primeira vez aqui, é uma música que foi composta especialmente para este momento. Coloque-se em pé, vamos cantar essa música. Deus no comando. Muitas curvas pra fora da estrada, derrapadas, freadas sem direção, melodia tão desafinada, descompasso sem rima nem do tom. A vida segue descontrolada, cabeçadas, pancadas, repetições. Coração grita acima da
É hora de parar, deixar de ser turrão, abrir mão do controle, soltar a direção, virar a partitura, começar outra vez, deixar quem tudo sabe, nova vida, escrever. Entrego o comando da minha vida pra quem sabe pilotar. Entrego as notas tão feridas de quem não sabe cantar. Vou pro banco de trás para não atrapalhar. Cristo é o meu condutor, o meu compositor, Ele o meu guia é, Cristo o meu guia é. Senhor, entregamos o controle e o comando de nossa vida uma vez mais em Tuas mãos. E entregamos também os momentos a seguir em Tuas mãos, Senhor. Dirija conforme a Tua vontade. Dirija conforme o Teu querer. E aquele, o Teu servo, que irá nos falar uma vez mais essa noite, use-o também, Senhor, para atingir o nosso coração. Nós os entregamos em Tuas mãos, agradecidos e confiantes de que em breve o Senhor vai retornar a este mundo, e por isso nós vamos perseverar, continuaremos caminhando, animados, mesmo em problemas, porque nós temos a plena certeza que logo chegaremos à nossa cidade amada. Nós oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Nesse momento, nós iremos colocar os nossos pedidos de oração aqui na urna. Todos receberam o folhetinho para fazer o pedido. Quem não recebeu, peçam aí ao diácono, quem tem disponibilidade aí desses folhetos, para que vocês escrevam os seus pedidos de oração. E enquanto o Henrique canta uma música especial, venham até a frente para depositar aqui na urna os seus pedidos. Existe uma equipe especial de oração que fará a oração intercessória por cada um desses pedidos. Também quero lembrar aos irmãos que o pastor Silvio estará à disposição da igreja. Estará à disposição da igreja amanhã e quinta-feira, do horário de 4 da tarde às 7 da noite, de 16 horas às 19 horas, para receber os irmãos, aqueles que querem ter uma conversa com o pastor Silvio, quer ter com ele algum conselho, quer tirar com ele alguma dúvida. Ele estará à disposição dos irmãos aqui amanhã e quinta-feira. Eu convido então nosso irmão Henrique para, com uma música especial, possa mais uma vez elevar o nome de Deus. E durante essa música, os irmãos coloquem aí os seus pedidos e venham à frente, depositem na urna, para que nós possamos orar por eles, esses pedidos aqui nesse momento, e depois também durante toda a semana.
mais como sair. Dá-me perdão, eu quero a tua paz. Dá-me perdão, me tira do lamaçal. Liberta-me, Senhor, e tira todo o mal de mim. Habita em meu ser, faz crescer em mim a tua luz. Eu quero sentir, ó Pai, a paz que vem de ti. Senhor, te peço socorro. Meu coração de ti se esquecer. Senhor, não posso alcançar a salvação. Me deste teu perdão, mas recusei. Eu sei, Senhor, que nunca me abandonas, e com teu amor me dás uma nova vida. Liberta-me, Senhor, e tira todo o mal de mim. Habita em meu ser, faz crescer em mim a tua luz. Eu quero sentir, ó Pai, a paz que vem de ti. Quero sentir, ó Pai, a paz que vem de ti. Amém. Mais uma vez eu me entrego, ó Senhor, em tuas mãos. Que feridas foram por amor a mim. Quanto amor tu provaste ter por mim naquela cruz. Quando paro pra pensar, eu chego até chorar. É por isso que eu canto ao meu Jesus um hino de louvor. Ele merece esta oração e muito mais. Eu vou dar, entregar o coração e confiar, e confiar. Nas trevas estava quando Cristo me chamou para esta luz e perguntou-me: filho meu, o que te aconteceu? Eu lhe falei que cansado eu estava desta vida, e ele me falou: vem a mim e eu te aliviarei. Eu chorei quando ouvi a doce voz do meu Jesus.
aquela voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que deu a vida ao jovem Lázaro, e falando ao coração como quem quer entrar, como quem quer entrar. Eu chorei quando ouvi a doce voz do meu Jesus, aquela voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que deu a vida ao jovem Lázaro, e falando ao coração como quem quer entrar, como quem quer entrar. Como quem quer entrar. Como quem quer entrar. Como quem quer entrar. Amém. Obrigado, Henrique. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Agora que os pedidos estão colocados aqui na urna, eu vou até pegá-la aqui. Vamos nos ajoelhar e orar por cada um desses pedidos aqui, para que Deus possa, na sua grande misericórdia, atender a cada um deles segundo a sua vontade. Ajoelhemos. Maravilhoso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, colocamos todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos nessa pequena urna. Nesta noite, Senhor, queremos invocar o Teu Santo Espírito, queremos invocar o Teu nome, para que Tu, na Tua grande misericórdia e no Teu grande amor, possa atender a cada um desses pedidos segundo a Tua santa e boa vontade. Mas antes, Senhor, limpa os nossos corações, transforma a nossa mente, dá-nos, Senhor, uma vida renovada pelo poder do Espírito Santo. E assim, Senhor, caminhando junto, lado a lado com o Senhor Jesus, possamos nós viver em novidade de vida. Que nesta semana de oração, possamos renovar as nossas forças, que o Teu Espírito possa ser sentido por cada um de nós, que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, pelo que pedimos, Senhor, que o Teu Espírito repouse também sobre o pastor Silvio, e nós possamos, Senhor, sair daqui renovados e transformados. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém.
peço. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz, a luz do teu bem. É o que te peço. Mais uma vez, bondoso Deus, nos reunimos neste santo e bom lugar, pois confiamos que Tu estás conosco. Tu estás aqui para o nosso consolo, para o nosso conforto, para nos animar, nos motivar, para que avancemos a passos largos, porque muito em breve o nosso Senhor Jesus retornará para nos resgatar definitivamente. Louvado seja o teu nome, bom Deus, porque nos trouxeste com a tua mão misericordiosa, para que neste lugar nós possamos ouvir a tua voz. E nesta noite, Senhor, algum coração cansado, talvez até um tanto desiludido, adentrou este lugar. Concedas, bom Deus, que esta alma possa sair daqui revigorada no poder de Jesus Cristo. E que a instrução da Tua palavra, Senhor, possa falar-nos profundamente ao coração. Nós não queremos ouvir vozes humanas. Nós não queremos ouvir conceitos humanos, interpretações humanas. Nós queremos ouvir a Tua voz, falando-nos ao coração. E se Tuas verdades forem duras, forem difíceis, e vierem exatamente de encontro com nossos planos, nossos conceitos, Senhor, que prevaleça a Tua palavra em nossas vidas. Nos consagres agora, que Teus anjos nos cerquem, e que o Espírito Santo permeie o nosso ambiente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos queridos e irmãs, amanhã à tarde eu estarei aqui, juntamente com o pastor Paulo, estarei aqui no escritório da igreja, atendendo àqueles que desejarem uma entrevista, um momento de oração em particular. A partir das 16 horas eu estarei aqui, à disposição dos irmãos. Amanhã e depois de amanhã. Queridos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia aí no livro de Obadias. Obadias. Todo mundo já encontrou o livro de Obadias? Quem encontrou aí, diga amém. Só uns dois. Quem não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Obadias. Será que vou ter que me assentar para esperar? Todos já encontraram Obadias? Quantos encontraram Obadias? Deixe-me ver. Ok. Tem mais alguns ali ainda tateando aí na Bíblia. Obadias. Uma vez que todos encontraram Obadias, passem uma vista no livro de Obadias. Nós estudamos Obadias numa lição recente. Passem uma vista a mais em Obadias e vamos estudar o livro de Jonas, que está na página ao lado, tá bom?
É só para a gente não deixar o Obadias de lado assim, sem nenhuma vistazinha pelo menos. Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3. Jonas era mais fácil de achar, não é? Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos ler o texto de Jonas? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E diz o texto no verso 3 que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa experiência de Jonas, queridos, ela é uma experiência marcante para a vida do cristão. Porque ela mostra alguns aspectos do caráter de Deus que são inerentes à pessoa de Deus e mostra outros do caráter humano que são inerentes ao ser humano pecador. A palavra do Senhor veio a Jonas do mesmo tanto que vem a mim e a você. Deus continua falando a pessoas diversas. Deus continua falando com todas as pessoas indistintamente, porque ninguém nasce nesse mundo sem que Deus tenha um propósito especial para cada pessoa. Onde quer que nasça, no extremo da pobreza ou num berço esplêndido, numa linda capital ou numa cidadezinha bem interiorana, em qualquer lugar desse planeta, tudo atende um propósito especial de Deus. E o maior de todos ocorre exatamente quando o ser humano se dispõe a ser um discípulo do Senhor, a atender um plano superior, que está muito acima, muito além de qualquer projeto humano. Não que Deus despreze o projeto humano, o sonho humano. Deus os considera. Mas nós é que precisamos ter consciência de que a vontade de Deus tem que estar sempre muito acima da nossa própria. Nunca o contrário. Sempre que o fizermos impondo nossa vontade à vontade de Deus, estaremos em fuga de Deus, fugindo da presença de Deus. Sempre. Portanto, para você saber se você é um fugitivo da presença de Deus, veja se você tem disponibilizado o seu tempo, sua vida, seus talentos, seus dons, seus recursos, tudo no projeto de Deus, naquilo que Deus pretenda para você. Qualquer coisa que implique numa inserção de conceitos, de ideias, de valores humanos dentro daquilo que Deus determinou, será uma fuga, caracterizará uma fuga. E não são poucos os que fogem de Deus para dentro de uma igreja. Para dentro de uma igreja. Tomam a atitude mais estranha. Querem fazer a vontade de Deus
mas dentro do seu próprio método, do seu próprio formato. Querem ir para o céu determinando o seu próprio caminho. E é por isso que Deus consente que certas situações transtornem. E se você já parou para pensar o porquê de certas perseguições, certas dificuldades, certos transtornos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida econômica, certas aflições que você passa, pare para ver se você está atendendo o projeto de Deus. Porque Deus, na sua misericórdia, usa a adversidade para nos alertar. E às vezes essa adversidade chega à beira do extremo. Tudo por amor. Não porque Ele queira nossa aflição. Não porque Ele queira nossas lágrimas, nossas angústias, não. Mas é porque Ele quer que nós nos conscientizemos e nos disponhamos para que Ele faça o ministério que Ele quer na sua vida. E mesmo a apatia, o mesmismo, a sem graceza religiosa, é um indicativo de que há um estado de fuga. Porque o dinamismo de Deus não permite apatia. Uma religião insossa. O dinamismo de Deus nos movendo aqui para acolá, se utilizando de nós de diversas formas. Desde o momento em que alguém bate a nossa porta pedindo um prato de comida. Desde quando alguém nos venha com um olhar triste, lânguido, necessitando de atenção. Desde quando alguém, sofredor, discriminado, que escolheu caminhos errados, caminhos pecaminosos, e caiu numa esparrela do pecado e se aprofundou, e necessita de um alento, de uma atenção, como uma prostituta, como um transexual, como qualquer outra pessoa que lá adiante entenda que seu caminho não foi bom e precisa de um alento, de um emissário do Senhor. Portanto, qualquer preconceito no coração significará uma fuga de Deus. Nós não podemos escolher auditório. Nós não podemos escolher discípulo. Nós não podemos mirar alguém com a aparência bonita, simpática e dizer, esse é o que eu quero para discipular. Não, pode ser exatamente aquele que está ali, olha, deitado à beira do caminho. Pode ser aquele que está ali, debaixo de uma ponte, precisando de um prato de sopa. Não pode escolher o bairro para ir visitar. Pode ser exatamente aquele que mora numa cobertura, que está vivendo um vazio terrível, a quem você deve acessar com a mensagem do Senhor. Ou aquele que mora numa favela, mora numa situação extrema, e que você tem que descer de toda a sua comodidade, conforto e segurança, e embrenhar-se nesse ambiente, para alcançar alguém que Deus queira. Você não pode escolher o seu discípulo, é Deus que determina. Você não pode escolher a hora e o momento, você simplesmente tem que marchar. O texto diz que Jonas se dispôs mediante a ordem de Deus, mas infelizmente Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Jonas comprou passagem. Diz o texto que ele desceu a Jope. Sempre que se foge de Deus, mergulha-se numa desembalada descida. Ninguém sobe. Você não encontra um momento na Bíblia de alguém contrariando o plano de Deus, subindo. É sempre descendo. Sansão contrariando a orientação dos pais, a orientação da igreja, a orientação de Deus. Diz o texto lá em
Juízes capítulo 14, versículo 1, que Sansão desceu a Tímina para buscar uma esposa. Sempre descendo. Jonas desceu. Entra na fila para comprar passagem. Mas como ele sabia que estava fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus, ele estava tremendamente ressabiado. Sabe aquela sensação que você tem quando você está fazendo algo errado e que você não quer que ninguém lhe veja? Aquela sensação que você tem que você está, se você for flagrado, vai passar vergonha? Era o que Jonas sentia. Estava ali na fila. Se ele pudesse atropelar os que estavam à frente dele do guichê, ele atropelaria, porque cada instante, cada minuto ali para ele era uma tortura. E ele ansioso, disfarçando, discreto, até que chega lá no guichê. E o bilheteiro pergunta para ele: você quer passagem para onde? E ali, no vidro da bilheteria, tinham os locais onde você poderia comprar passagem para viajar, inclusive para Nínive. Ele passou o olhar, pulou Nínive e disse: eu quero ir para Tarsis. Quero ir para Tarsis. E logo veio um bilhete. Camarote, classe A. E o sujeito entra no navio e, ao invés de ir para o seu camarote, pelo qual havia pago, ele vai para onde? Vai para onde? Eu pergunto para você, isso é normal? É usual? Alguém procurar o porão? O que é que existe em porões? Alguém fica limpando o porão todo dia? Porão é lugar de sujeira, lugar de ratos, lugar de poeira. E o indivíduo procura um porão. Queridos irmãos e irmãs, amigos, a religião do porão é a religião da fuga, é a religião da vontade própria, é a religião da justificação de seus conceitos. Essa religião é perigosa, porque se o indivíduo vive a experiência que Jonas viveu, de entrar nela conscientemente, desde sua decisão de fugir da presença do Senhor, porque ele assentou no coração que em Tarsis havia gente para ser evangelizada. E eu pergunto, essa concepção era em si errada ou certa? Me digam, havia gente em Tarsis para ser evangelizado, sim ou não? Com certeza havia. E mais do que em Nínive. Nínive era uma cidade de uns 120 mil habitantes, Tarsis tinha uma população muito maior. A lógica dele não estava fora de contexto. Ela só tinha um defeito: não era para onde Deus queria que ele fosse. Quando nós ficamos medindo e atinando sobre aquilo que Deus pretenda, e começamos a fazer cálculos, nós, na boa intenção de fazer a vontade de Deus, acabamos fazendo a vontade do diabo. Porque qualquer coisa que fuja do plano divino, desemboca num plano do inimigo. Qualquer coisa. Tarsis ficava lá no Estreito de Gibraltar, mais de 3.000 quilômetros de distância da Palestina, enquanto Nínive ficava a 800 quilômetros. Sempre que se foge de Deus, vai-se para mais longe, distancia-se terrivelmente. Nunca foi tão importante colocar a vida nas mãos do Senhor e ouvir dele. E só se ouve o que Deus diz, e só se sente a voz do Senhor se mergulharmos na palavra de Deus, se não nos deixarmos levar por concepções, por filosofias humanistas,
por racionalismos. E irmãos e irmãs, amigos queridos, no desenrolar da história, muito tem sido propagado para conspirar contra aquilo que Deus pretenda para o ser humano. Muito tem sido utilizado por meios de comunicação diversos para conspirar contra o plano de Deus. Quando um ser humano se dispõe a ficar muito mais tempo debruçado em quaisquer outras coisas, menos ouvindo a voz de Deus, esse ouvido não terá sensibilidade ao Espírito Santo. Não conseguirá atinar quando a voz disser: este é o caminho, andai por ele. Eu preciso de você ali, eu preciso de você aqui. Não há como o indivíduo se situar e acaba comprando passagem para o lugar errado. Comprando passagem para o lugar errado. Frequentando lugares errados. Comprando bilhete, gastando recurso, investindo valores que poderiam ser direcionados para coisas nobilíssimas, mas não, despendendo um recurso abençoado em coisas amaldiçoadas. É por conta disso que muita gente vem trazendo coisas para dentro de casa, para dentro da sua vida. E quando traz para dentro da sua vida, ao deslocar-se para a igreja, traz consigo para dentro da igreja. E isso faz com que aqueles missionários como Jonas, que deveriam agir dentro de uma estratégia divina, se confundam. E o tempo passa e nada acontece. Jonas entrou no navio e deitou-se e dormiu. Um sono típico de um indivíduo deprimido, de um indivíduo em angústia. Um sono anormal, porque o lugar era desconfortável, o lugar não era próprio. Mas ele dormiu, e quando o navio partiu, em determinado momento da viagem, entra numa rota de tempestade. E o céu escurece, nuvens espessas, raios, trovões, e a água descendo e o mar revolto. As pessoas naquele barco sentem o perigo e começam a se desfazer de coisas. E começam a clamar aos seus deuses. E aquele que deveria ser uma bênção, estava naquele barco como uma maldição. Porque você é instrumento de bênção. A escola que você frequenta é abençoada por sua presença. A casa que você frequenta e que você mora é abençoada por sua presença. As pessoas com quem você negocia, compra ou vende, elas são abençoadas porque você é um servo do Senhor e a sua presença dimana bênção. Mas quando você foge do Senhor, a sua presença inverte tudo, torna-se uma maldição, torna-se um problema e um transtorno. E quando nós vemos conflito e angústia em alguma situação, mesmo que seja numa congregação de crentes, seguramente há pessoas ali em transtorno, há pessoas ali com problemas. Stephen Covey, um autor mórmon, administrador de empresas, ele tem uma empresa de assessoria a outras empresas, e ele escreve sobre a eficácia das pessoas. E ele conta, num dos seus escritos, que a empresa dele fora contratada por um banco que estava caindo vertiginosamente os seus ganhos. E ele entrou no banco e passou 2 meses acompanhando o trabalho
dos funcionários, para ver onde estava a razão das perdas. E ele concluiu que o superintendente do banco, alto escalão, trabalhando naquela agência, ele estava desenvolvendo um relacionamento de adultério com uma funcionária da agência, sendo ele um homem casado. E os funcionários todos sabiam. E isso afetou tremendamente o desenvolvimento da empresa. E o Stephen Covey, então, falando ao dono do banco, emitindo um relatório, sugeriu que o superintendente fosse demitido, fosse trocado. E assim foi feito. E o banco tomou outra reação. O fato de um indivíduo estar vivendo em pecado dentro de uma instituição financeira estava afetando o desenvolvimento dos demais funcionários, porque ninguém queria receber mais a ascendência daquele superintendente, daquele supervisor. Se dentro de um contexto desse nós nos deparamos com uma questão elementar de moralidade, de decência, de coerência, para motivar funcionários, pensa você no campo espiritual, onde o pecado graceja, onde ele se torna natural, normal, onde contrariar a vontade de Deus, pisar os mandamentos de Deus, se torna coisa comum, sem dúvida alguma que a maldição é atraída. Não há como desenvolver, como evoluir, como amadurecer, como crescer, se vive contrariando a orientação de Deus. Por uma questão pequena, mínima que seja, porque a declaração de Tiago capítulo 2, verso 10, diz que aquele que tropeça em um só mandamento é culpado de quantos? Portanto, querido, isso é objeto de reflexão, isso é objeto de análise para todos nós, porque eu quero ser razão de bênção, então eu tenho que revisar a minha vida a cada final de dia, e colocá-la diante do Senhor, e me humilhar, para que as coisas mudem na minha vida. Se eu tenho faltado no trato, no zelo, no cuidado e na honestidade para com o meu cônjuge, eu preciso corrigir isso rapidamente. E Satanás é tão ardiloso que ele desistiu de ficar somente girando em torno do adultério pessoal. Ele passou a desencadear o adultério virtual, e isso tem trazido transtorno e maldição para os lares e para os casamentos. Ficamos muito preocupados com diversos países aí, já concebendo com naturalidade o casamento entre pessoas do mesmo naipe. Isso não é o nosso maior problema, não é a nossa maior preocupação, isso não deveria nos inquietar. O que deve nos inquietar é a facilidade com que os nossos jovens se envolvem sexualmente, precocemente, fora de um relacionamento conjugal. Isso é que deve ser o nosso grande questão. Precisamos buscar a pureza, precisamos sair de uma religião de porão, precisamos sair de uma religião de apatia, de uma religião de faz de conta. Precisamos nos determinar a seguir os princípios do Senhor de uma maneira humilde, nos colocando no seu caminho, na sua rota, naquilo que Ele pretenda para a nossa vida, mas precisamos permitir que Ele faça a vontade dEle. Não podemos continuar lutando contra os aguilhões. Alguém foi lá embaixo e disse: olha, tem um sujeito dormindo lá no porão. E o capitão do navio chegou lá e o acordou. Ele estava num sono tão profundo que, com todo o balanço e o barulho e toda a gritaria, ele não acordou. Levanta, sujeito. Quem é você? De onde você vem? E ele olha e diz: eu sou temente ao Deus vivo.
Pois então você tem que orar a Ele. Porque nós estamos clamando aos nossos deuses e nada aconteceu. Estamos a ponto de sossobrar. Ore a Ele. E algo falou ao coração de Jonas. E ele faz uma declaração surpreendente. Não, eu sei qual é a razão desse drama todo. A razão sou eu. E ele ainda foi. Tentaram convencê-lo a não se jogar. Não, eu tenho que me jogar. Eu pergunto para vocês, ao Jonas se dispor para se jogar ao mar, ele estava assumindo o quê? E o que mais? Será que alguém que se joga num mar revoltoso, numa noite tempestuosa, escura, ele está suicidando? Jonas desistiu. Jonas desistiu. E é impressionante como nós desistimos. Como nós nos afastamos do Senhor e desistimos. Como a apostasia chega com facilidade. É o melhor caminho, é se jogar ao mar. Por que não se humilhar? Por que não dizer, eu peguei o navio errado, não era isso, eu fiz tudo errado. Se voltar o navio para o porto, vai dar tudo certo, a tempestade vai passar, eu vou entrar no outro navio e vocês vão seguir viagem com segurança. Não, eu vou me jogar. E Jonas se joga. E ele desce para o vazio. Ele desce para a morte. Mais uma escolha que o distancia. Mais uma demonstração da debilidade e da fragilidade, queridos irmãos e amigos. Nós precisamos nos fortalecer no propósito de Deus. E ao invés de nos jogarmos ao mar, nós precisamos jogar ao mar tudo aquilo que o diabo colocou na nossa vida. Não é você abandonar a igreja, desistir da carreira cristã, não é isso. Não, tem gente que pensa, depois que eu me converti, os problemas aumentaram, as dificuldades aumentaram, as provações são grandes, mas é porque você precisa se desprender de alguma coisa. Não é meramente jogar fora uma bagagem para aliviar o peso, é jogar aquilo que não é da parte de Deus. E nós precisamos fazer isso urgentemente, queridos irmãos. Deuteronômio, abra sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 26, diz assim: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Queridos amigos, nós não temos que nos jogar ao mar, nós não temos que desistir da vida, nós não temos que mergulhar dentro de um quarto escuro e ficar lá deprimido e angustiado sem querer encarar a realidade. Nós não podemos simplesmente desistir das coisas de Deus, nós temos é que pensar, o que é que eu tenho que me desfazer? Que caminho eu tenho adotado? Como eu tenho administrado os recursos do Senhor? É isso que eu tenho que parar para refletir. Não adianta me justificar, eu preciso modificar a minha rota. Mas Deus, na sua misericórdia, enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E depois Jonas foi deixado na praia. E ali Jonas entendeu o que Deus pretendia para ele. Deus estava dando mais uma chance para Jonas. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3 de Jonas, versículo 1 mostra para nós que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te,
vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E no verso 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Veja, querido amigo, se Jonas tivesse atendido a ordem de Deus, na forma como Deus havia lhe determinado, ele teria se poupado de tanto sofrimento. Sempre que entramos em rota de desobediência com Deus, fazendo as coisas de maneira dissoluta, fazendo as coisas dentro da nossa vontade, atraindo maldição e juntando coisas abomináveis em nosso lar, irmãos e irmãs, nós sofremos, nos angustiamos. E eu tenho me deparado com pessoas que não sabem o porquê de tanto sofrimento. Vêm aparições sobrenaturais, manifestações demoníacas, e não sabem que há coisas que estão atraindo demônios para o seio da sua casa. Clima de desavença, de contenda, de porfia, termos chulos, relacionamentos marcados por ressentimentos, grosseria, brutalidade. Tudo isso tem influências do mal. Jonas entendeu o projeto de Deus e se colocou nas mãos do Senhor. Deus deu a ele uma segunda chance. Eu pergunto a você nesta noite, querido irmão, querida irmã e amigo, você gostaria de uma segunda chance? Você acha que necessita de uma segunda chance? Que rumos tem tomado sua vida? Como tem sido a sua vida espiritual? Como tem sido o seu caminho com Deus? Não seria hoje oportuno você dizer: Senhor, eu preciso de uma segunda chance? Colocar a vida nas mãos do Senhor. Eu pastoreei no início do meu ministério uma região muito bonita do Brasil, uma região do Tocantins. E eu visitava uma cidade chamada Palmeirópolis, que na época não existia, não havia igreja ainda. Naquela cidade, um casal de irmãos morava num sítio a 8 quilômetros da cidade. E eu chegava à cidade e pegava uma carona para ir até o sítio Cantinho da Felicidade. Olha que nome lindo. Cantinho da Felicidade, o nome do sítio. E eu chegava ali e passava momentos maravilhosos com os irmãos Aurelino e Gasparina. Um casal maravilhoso, um casal lindo, dedicado ao Senhor, muito amoroso com as coisas de Deus, muito fiel, muito zeloso. E eu tomava ali o sábado, o domingo, e quando findava, já na metade do domingo, após o almoço, o irmão Aurelino então me levava de volta à cidade para eu ir para minha casa. E quando foi nessa ocasião, o irmão Aurelino atrelou o cavalo à carroça para me levar de volta. E me veio à mente de súbito o meu tempo de criança lá em Formosa. Quando eu via da porta da rua de casa, do alpendre de casa, eu via os carroceiros passando a toda. E eu via carroceiro indo em pé, com a carroça, com o cavalo indo com tudo. Isso me veio à mente, eu disse: irmão Aurelino, deixa comigo. Peguei as rédeas e fiquei em pé. Irmão Aurelino sentou de cá. Nos despedimos da irmã Gasparina. Irmão Aurelino sentou do meu lado e eu em pé. Achava o máximo aquilo. E quando eu dei o primeiro solavanco no cavalo, eu já caí sentado. Mas continuei. E estou tocando a viagem. E o irmão Aurelino conversando e contando história. Em algum momento ele deverá assistir isso e se lembrará. E ele conversando, mas com um olhão enorme para o meu lado. Preocupado. Porque não conseguia escapar de um toco, de um cupinzeiro, um buraco,
Na hora de passar numa cancela, travava a roda de cá e voltava e travava de lá, uma luta para acertar o eixo. E o irmão Aurelino olhando para aqueles solavancos e pancadas aqui e acolá, num dado momento ele não resistiu. Ele tomou as rédeas da minha mão e disse: pastor, dê cá essas rédeas antes que o senhor tombe a carroça. E olha, irmãos queridos, a viagem transcorreu suavemente. O cavalinho parece que sentiu a mudança de mãos e ele passou a obedecer e trotar gostoso. E eu fiquei pensando comigo, como as rédeas nas mãos certas, como é importante as rédeas nas mãos certas. E eu pensei, Senhor, as rédeas da minha vida têm que estar nas tuas mãos, nunca nas minhas. Nas minhas é só solavanco, é só decepção, é só frustração, desilusão, precipitação, julgamentos. As rédeas da minha vida nas minhas mãos é uma ilusão só. E eu não quero viver assim, eu quero as rédeas da minha vida nas tuas mãos. Alguém nesta noite gostaria de colocar as rédeas da sua vida nas mãos do Senhor? Gostaria de colocar as rédeas do seu casamento nas mãos do Senhor? Gostaria de colocar as rédeas da condução dos seus filhos nas mãos do Senhor? Alguém aqui nesta noite gostaria de colocar as rédeas da sua empresa, dos seus negócios nas mãos do Senhor? Colocar as rédeas nas mãos do Senhor é a única maneira de nós nos submetermos ao plano maravilhoso que Deus tem. Eu quero convidar você que queira colocar as rédeas de tudo que lhe diga respeito nas mãos do Senhor, mas eu quero aquele que sente que de fato, de alguma maneira, essas rédeas não estiveram nas mãos certas. Alguém que errou, que reconhece que errou, que fez escolha errada, que fragilizou-se e hoje decide: quero colocar as rédeas da minha vida, do meu casamento, do meu namoro, da minha empresa, da minha casa, do meu ministério nas mãos do Senhor. Haveria alguém nesta noite que gostaria de vir aqui no altar do Senhor e se juntar a mim para dizer: Deus, nesta noite eu quero colocar as rédeas da minha vida nas tuas mãos? Se houver alguém, pode sair do seu lugar e vir aqui no altar do Senhor agora. Senhor, tome as rédeas da minha vida. Tome as rédeas do meu ser. Tome as rédeas do que eu sou e do que eu tenho. Tome as rédeas da minha casa. O meu jeito não funcionou bem. O meu jeito não andou bem. Eu preciso que o teu jeito prevaleça. Eu preciso que a tua vontade prevaleça. Nós vamos ouvir essa música especial. E você vai poder sair do seu lugar e vir aqui no altar do Senhor e fazer a sua oração e a sua entrega em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque sua vida pode retomar tua força e teu vigor. Vem,
Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde sua vida pode retomar tua força e teu vigor. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então Senhor Deus e bom Pai, não queremos continuar conformados com nossa própria vontade, com nossos caminhos, nossas escolhas. Queremos nesta noite, Senhor, nos render à segunda chance que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade, e colocarmos nossas vidas totalmente em Tuas mãos, as rédeas de nossas vidas, de nossos lares, de nossos projetos, nossos anseios, tudo aos Teus pés, para que Tu faças de acordo com a Tua vontade. Queremos nos submeter ao Teu crivo, bom Deus. Nos abençoes nesta noite. Nos recebas, para que nós saiamos daqui reajustados, realinhados ao Teu plano, ao Teu projeto. Se de alguma forma, ó Deus, a religião do porão, mergulhamos nela, ficamos ali deprimidos e amargurados, com um espírito de crítica, de desdém, com um sentimento de inveja, de ciúme, coisas típicas de uma religião de porão. Senhor, que isso seja desfeito na nossa vida, que nós sejamos erguidos de um sono, de um torpor, de uma letargia, sejamos despertos para um reavivamento autêntico, verdadeiro, e vivamos a Tua mensagem da forma como desejas, pregando, testemunhando, com alegria, com desprendimento, da maneira como Tu desejas, para que estejamos em pé no dia glorioso da volta de Jesus. Nos ajudes, bom Deus. Tomes esta igreja em Tuas mãos
em especial esses queridos que se apresentam no teu altar, que anseiam por uma reforma na sua vida. Muitos podem estar lutando, esperneando, mas vem caindo, levantando e desabando. Senhor, não querem mais viver assim, querem viver uma vida altiva, de crescimento, de desenvolvimento, de robustez, de fé. Por favor, Deus, nesse instante, como ministro do Evangelho, eu suplico a tua bênção sobre essas pessoas e clamo pelo Espírito Santo em suas vidas, para que elas tenham autoridade para repreender o mal de suas vidas, de seus lares, de suas relações, e seus casamentos, seus lares, seus negócios, seus anseios, sejam todos revitalizados aos pés do Senhor Jesus. Consagra-os a todos, toma-os em tuas mãos, dirija-os não apenas nesta noite, mas ao longo de suas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, amém. Que Deus os abençoe, queridos. Deus os ilumine. Que Deus os guarde. Amanhã, então, às 16 horas, estaremos aqui. Aqueles que desejarem um encontro, uma oração em particular, estaremos às ordens. Que Deus os abençoe. Assentem-se em seus lugares, que eu vou à porta para cumprimentá-los com um abraço caloroso. E amanhã, pela manhã, 5:30 da manhã, os casais. Obrigado, irmã, bem lembrado. 5:30 da manhã, marido e mulher, para encerrarmos essa fase aí da madrugada. Que Deus os abençoe. Queridos, fomos abençoados esta noite e certamente seremos também amanhã. Não deixe de vir e não deixe de convidar aquele seu amigo, aquele seu vizinho. Convide para também receber desse manancial de bênçãos. Boa noite a todos.